gosta de ser persuadido, manipulado, enganado, ou que alguém fique te influenciando a fazer as coisas? É confortável ou não? A maioria das pessoas, no meu ponto de vista, elas querem evitar isso, né? Elas querem ser donas de si, ter a sua autonomia, tomar suas próprias decisões, mas nem sempre isso acontece de uma maneira tão clara e tão simples assim. Será que tudo que você faz realmente é autoria sua? É você que realmente fez, você que decidiu, sem influência de ninguém, ninguém te persuadiu, ninguém te influenciou, nada? Será que alguém te controla? Será que você é controlável? São essas indagações e é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Como não ser persuadido? Esse é o nosso objetivo aqui da live, tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, atendo indivíduo, casal e família. Também sou treinador de habilidades socioemocionais, supervisor de pós-graduação, supervisor clínico, atuo um pouco também na parte jurídica, muito esporadicamente, e também tenho alguns infoprodutos, tá? E hoje é sobre esse tema muito desafiador, tá? É um tema bem autoral hoje. E eu vou falar o conteúdo de uma maneira que você não vai achar por aí na internet. Um direto e reto, juntando aqui alguns elementos que os vídeos onde eu fui consumir, procurar na internet não trazia. Então a gente vai entender aqui o que é essa persuasão, né? Os sinais, como mais ou menos isso daqui funciona, o que está por detrás, os seus princípios, né? Fazer algumas reflexões importantes de quebra de paradigma, né? Fora do padrão. E depois, para perceber o que facilita você ser uma pessoa sugestionável ou não, e os passos, né, os princípios, alguns fundamentos, na verdade aqui para ser mais específico, né, 8 fundamentos para você não ser persuadido, lá para o finalzinho da live. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vai chamando a galera aí, vai marcando seus familiares, tá? Para você evitar se envolver com alguém que te manipula, para você evitar cair em golpes, para você ter mais autonomia, mais segurança, mais controle de si mesmo, né? Uma autoconsciência melhor. Vou encaminhar a live aqui para alguns lugares, tá? Deixa eu pegar aqui, eu paro de balançar, cara. Vou sair da tela um pouquinho, provavelmente, mas depois eu volto. Pronto, voltei. Pronto. Agora eu vou ter verdade, tá? Então vamos refletir sobre isso juntos, tá? Você que está aqui no ao vivo, você que vai acompanhar essa gravação, ok? Vai deixando aqui as suas perguntas, vai deixando aqui seus comentários, tá? Fique à vontade. Eu gosto de bastante interação. Eu gostaria de trazer primeiro essa definição do significado mesmo ali, mais literal do dicionário, do que é a persuasão, né? Persuadir. Levar alguém ou a si mesmo a acreditar ou decidir algo. Convencer. Tá? Convencer alguém da necessidade ou conveniência de mover ou induzir a pessoa. Ok? Isso que seria a persuasão, quando a pessoa está querendo que você tenha determinada maneira, pense de determinada maneira, haja, toma tal decisão, se comporte, tá? Geralmente está associado muito ao convencimento, a fazer você fazer coisas que muitas vezes você não queria fazer, mas acaba fazendo. Vamos entender um pouco o que está no âmago, na base, ali no combustível do funcionamento, tá? Desse fenômeno, vamos chamar assim, tá bom? Ligando a hora errada, né? Mas enfim. A gente tem que perceber que manipulação ou persuasão, né? A manipulação, gente, ela tem uma pegada um pouco mais ruim, né? Quando a pessoa está manipulando, a pessoa manipuladora, ela faz isso com uma intenção mais real de controlar a pessoa e às vezes de fazer o benefício para ela e não se importar muito com as consequências para o outro. Na persuasão, muitas vezes pode acontecer que a pessoa persuada ou te influencie sem ela perceber ou sem a intenção realmente de estar fazendo isso.
tá? Por exemplo, pais estão persuadindo, influenciando seus filhos a todos os momentos, querendo ou não querendo, para coisa ruim, para coisa boa, tá? Mas tem técnicas e fundamentos. Você mesmo, se você quiser, você pode aprender como ser uma pessoa mais persuasiva. E ser persuasivo não é algo ruim. A gente não pode ver isso só com maus olhos. Não é porque a maioria das pessoas utilizam com uma má intenção que ser uma pessoa persuasiva é sinônimo de coisa ruim. Não. Uma pessoa persuasiva, tá? A persuasão em si não está atrelada à índole ou à intenção da pessoa. A pessoa pode persuadir você a ter uma vida mais saudável, pode persuadir você a comprar um produto que realmente vá melhorar a sua vida. Então a persuasão, ela não é ruim, tá? Mas as pessoas com intenção ruins podem usar a persuasão. Então se você quiser se tornar uma pessoa mais persuasiva, tem técnicas, tem vídeos no YouTube, tem cursos para isso, tá? Tem os livros mais conhecidos, tem como fazer amigos, influenciar pessoas, como convencer alguém em 90 segundos, armas da persuasão, gatilhos mentais. Hoje em dia é muito utilizada a persuasão no universo de vendas, né? No universo de oferecer produtos. E isso não é errado em si, desde que a intenção, né, não seja empurrar um produto ruim ou só para que não seja justo, só para benefício de quem está vendendo, ok? E a gente tem que perceber que essas técnicas vão envolver técnicas verbais e não verbais, tá? O ambiente pode fazer parte da persuasão, a postura, o olhar, o tom de voz, a palavra utilizada, o gesto, o toque, a vestimenta, tudo está comunicando e tudo que comunica tem força de persuadir, tá? Então a gente tem que perceber que não é só nas palavras. Tem gente que usa poucas palavras, persuade de outra maneira, ok? Então a gente tem que estar atento a isso. Tudo está querendo nos persuadir. E a todo momento nós estamos sendo persuadidos, ok? Isso a gente tem que começar já a ligar essa chavinha e ficar mais atento, tá? Ficar mais alerta. Isso já é um fator de proteção, ok? A base da manipulação, a base, né, que sustenta ali uma estrutura de persuasão, lógico que tem várias metodologias, tem vários passos, como se fosse um script, um passo a passo, faz isso, depois aquilo, faz depois aquilo, tem números, né? Mas eles vão ter os seus fundamentos, né? Então, o fundamento da manipulação é criar uma confiança, certo? Através de uma identificação, para você confiar nessa pessoa, através de verdade, através de concessões que você faz, através de sims que você vai dando para essa pessoa, através de coisas que você vai concordando, vai fazendo sentido para você. Então vai construindo essa confiança, essa autoridade, ou você se identifica com a história, você se identifica com o problema que ele está trazendo, com o problema que ele está apontando, que depois ele vai oferecer uma solução. Então a confiança e a identificação são a base, tá? Para essa persuasão ocorrer, tá bom? E depois ela vai sempre trazer também o benefício, né? Ó, tem esse problema, tal, e o benefício é esse, se você mudar, se você adquirir, e coloca depois uma escassez, como se você estivesse perdendo muito, e ia ter muito dano de não solucionar aquele problema se você não tomasse essa decisão, se você não fizesse. Tipo que dá a sensação de que você ia estar sendo trouxa ou babaca, ia sair perdendo se você não tomasse essa decisão. Então eles colocam também um critério de urgência. Mas na essência é gerar a confiança e a identificação, tá? E gerar essa confiança e essa identificação, as formas, as palavras, eles fazem uma comunicação que passa direto para o seu cérebro emocional. Por isso que a persuasão é tão forte, porque é uma forma de aprender a comunicar direto com o seu instinto, buscar entender quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, quais são as suas fragilidades. E nós, como espécie humana, e até no século, né, no período cultural, sócio-histórico, econômico que a gente vive, como massas, né, como bando, é comum, se alguém se empenhar em estudar, conseguir identificar padrões
o que a maioria das pessoas estão sentindo, o que a maioria das pessoas estão tendo de necessidade, e com base nisso estruturar sua postura, sua argumentação, tá bom? Então isso é a base da persuasão. É uma comunicação com seus sentimentos, é apelar para os seus sentimentos, é apelar para a sua boa intenção, é apelar para a sua fragilidade. Então as emoções estão no centro dessa persuasão. Então, como nós somos seres emocionais, então, olha só, eu e você, simplesmente por ser seres humanos, somos totalmente influenciáveis. Pai, você pode ser o bichão da goiaba, você é influenciável. Lógico que vão ter pessoas mais e pessoas menos, mas não existe um ser humano na Terra que não seja influenciável. Tá? Nós influenciamos e somos influenciados. Nós damos estímulos para que outras pessoas se comportem de maneira diferente, ao mesmo tempo que nós recebemos estímulos para nos comportar de maneira diferente. É uma visão circular, a sistêmica trabalha bastante isso. Então saiba disso. Se a persuasão, essa manipulação, esse controle apela para suas necessidades emocionais, tem esse caminho emocional, e você é um ser emocional, sim, você é um ser emocional, já falei várias vezes aqui na live, você não é um ser racional, você tem racionalidade muito boa, ela faz parte de você, é importante, ok, mas a sua essência ainda é emocional. Por isso nós somos influenciáveis, tá? E a todo momento eu e você estamos sendo influenciados. A todo momento eu e você estamos sendo persuadidos. Seja através das notícias que nós recebemos, da forma que nós recebemos, seja através das redes sociais, de quem nós seguimos, daquilo que nós vemos, seja das pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, tá? Seja através de filmes, seja através das séries, das novelas, das músicas que escutamos, da cultura à nossa volta, do nosso ambiente geográfico. Tudo está nos persuadindo a todo momento, tá? Pode ver, as músicas estimulam talvez muito a bebida, aumenta-se a bebida, por quê? Estão sendo estimuladas. A música estimula muito a traição, as traições aumentam. Vai mostrando traição na novela, vai mostrando separação na novela, vai mostrando faz uma lavagem cerebral social, tá? Porque nós somos influenciáveis e persuadidos. Nosso cérebro não distingue muito o que é real do imaginário. Então ele vai recebendo aqueles estímulos, aquilo vai virando a realidade dele. E ele vai corresponder e vai viver conforme aquilo que ele está aprendendo está sendo programado para tal. Então cuidado. O ambiente que você está te influencia diretamente, seja para o bem ou seja para o mal, seja para as coisas boas ou coisas ruins. Cuide dos seus ambientes. Isso é básico, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser lembrado. Cuide dos seus ambientes, cuide de quem você se relaciona, cuide do que você assiste, cuide do que você ouve, cuide do que você consome, tá? Mas eu vou adentrar mais profundo das estratégias para diminuir essa influência, né? Você ficar mais blindado, mais para frente. Mas saiba que você está sendo influenciado a todo momento, tá? Se você quer se tornar alguma coisa, quero me tornar, sei lá, um juiz, um empresário, um bom pai, não sei quais são seus objetivos pessoais, profissionais. Conviva e busque se alimentar de músicas, filmes, séries, ambientes, pessoas que estão atrelados a isso, porque senão vai ser muito mais difícil você fazer, tá? Tudo está te influenciando a todo momento. Se você acha que você não é influenciável, ou que ninguém te persuade que você é o bichão, que você pensa por conta própria, isso já foi uma influência que foi colocada na sua cabeça, tá? Então nós temos que estar atento a isso. Um dos principais pontos de proteção, já vou adiantar, porque isso vai ser o centro da tese que eu estou levantando aqui para vocês. Um dos principais pontos para você não ser persuadido é saber que você é persuadível. O principal ponto de defesa para você não ser influenciado é saber que você é influenciável. Não interessa o seu nível de estudo, de escolaridade, certo? Você vai ser influenciado. Saiba disso, isso é o principal ponto. Então você sempre tem que estar armado, porque você nunca está protegido. Você sempre vai estar sendo influenciado. Ok? E aí você saber
Ah, Matheus, então o caminho é o quê? Se eu saber as técnicas de gatilhos mentais, de persuasão, de postura corporal, de oratória, então eu não vou ser persuadido. Olha, isso pode te deixar mais forte, mas não te blinda. Saber os caminhos de como persuadir, por exemplo, de gatilho mental, isso não te blinda de sentir. Tá? Então, por exemplo, quem trabalha com a marketing e vai construir uma copy persuasiva, um texto de venda, e vai colocar gatilhos mentais e trabalhe com isso, isso não impede de um outro momento ele estar assistindo o vídeo e ser persuadido por um gatilho mental. Se o gatilho pegar no ponto e na dor dele, ele vai ser persuadido. Lógico que é possível controlar um pouco mais, porque eu entendo o mecanismo das coisas, vou entender talvez mais tecnicamente alguma estratégia, alguma coisa assim. Então pode sim me fortalecer, porque eu já vou entender o jogo. Então vou estar tendo um autoquestionamento mais espontâneo e automático, mas não me blinda. Você estudar persuasão, você estudar qualquer coisa nesse sentido, não blinda você de ser persuadido. Não blinda. Sempre vão ter pontos de vulnerabilidade, momentos de fragilidade que você vai cair igual pato. Tem até um documentário na Netflix, acho que explicando dinheiro, e uma dos episódios fala sobre golpes financeiros. E são especialistas de golpes financeiros. E lá mostra os próprios especialistas que estão instruindo sobre os golpes, acho que tinha 2 ou 3, não lembro, eu sei de certeza que tinha um, que ele era especialista em golpe, ele tinha escrito um livro sobre como não cair em golpe, e ele caiu no golpe financeiro. Entende? Eu conheço uma mulher que trabalhava, escutei a história, né? Uma mulher que trabalhava no setor aí de uma empresa que atuava na proteção de evitar os golpes, e ela caiu justamente no golpe que ela ensinava os outros a não cair. Tá entendendo? Então, lógico que vai dificultar, mas nós somos suscetíveis. Diante de uma necessidade que a gente está passando, diante de um lapso de atenção, de um lapso de inteligência, no momento de maior aflição, de uma dor emocional maior, a gente é persuadido, a gente faz coisas que não queria, que se arrepende, que deveria ter pensado melhor. Isso vai acontecer. Na sua vida você vai ter mais de uma experiência dessa maneira. Isso é natural. Isso não te faz menos nem mais. Fica tranquilo. Lógico que estudar e ter esse conhecimento vai diminuir, mas não vai impedir. E mais pra frente eu vou falar mais algumas técnicas e posturas que você pode colocar para evitar esse golpe. Quer dizer, evitar uma persuasão sem necessidade, né? Ruim. Tá? Porque o único caminho para você não ser persuadido em hipótese alguma, o único caminho para você, tipo assim, Matheus, eu estou blindado. Tem um caminho. É você teria que não ter emoções, você teria que se isolar, não se relacionar com as pessoas, não se confiar em ninguém. Não tem necessidades emocionais, minhas emoções pouco importam, não sinto emoções, estou isolado, não confio em ninguém. Aí você não vai cair em golpe, você não vai ser persuadido, você não vai ser manipulado, você não vai ser nada, mas também você não vai viver, vai ser uma vida sem qualidade, sem sentido, uma vida pobre, uma vida que vale pouca pena ser vivida, uma vida que não tem um peso e significado, porque o nosso significado se dá no relacionar com o outro, no se envolver com o outro, na confiança do outro. Se uma confiança é traída, o erro não está em quem confiou, o erro está em quem traiu. Tá? Então a gente não pode inverter os valores, não pode inverter os polos. Ok? Então, essa solução para mim não é cabível, então ela não existe, então logo não tem como a gente não ser persuadido. Eu acho que uma pessoa que vive assim, sem emoções, sem expressar, sem sentir, sem falar, sem se relacionar, se isola, que não confia em ninguém, no final da vida essa pessoa vai estar sozinha, ou até antes do final da vida, e ela vai estar compartilhando o que para quê? Ela vai estar vivendo, crescendo, acordando cada dia para fazer o quê? Para deixar o quê? Para aplicar o quê? Então esse caminho eu não acredito e não defendo, tá? Não defendo. Eu defendo a gente aumentar a nossa malícia, sim. Eu defendo a gente questionar mais, sim. Eu defendo a gente questionar um pouco mais, sim, mas deixar de confiar, não se relacionar,
embotar nossas emoções, isso não é saúde. Isso não é nosso desígnio como ser humano, como espécie, e não é assim que a gente deve se relacionar. Eu não acredito, não defendo nisso. E esse é o único caminho para você não ser persuadido. Porque se você não se importa com o outro, você não está nem aí, você não tem nenhuma necessidade emocional, dor emocional aparente, você não confia em ninguém, porque você não se relaciona com ninguém. Então, eu acho que faz sentido isso para você também. Você fala aí no comentário, você concorda ou discorda dessa tese, dessa solução que não existe, tá? E tem sim algumas coisas que fazem a gente estar mais propenso a ser persuadido, manipulado, enganado, controlado, né? Tem algumas coisas assim, tá? É muito comum, já vir padrão familiar. Quando eu pego casos de pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, abusivos, vai para a família, tinha relação tóxica, abusiva ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. Às vezes, sem querer, sem perceber, os pais constroem uma relação de codependência, uma relação abusiva, uma relação tóxica. Uma relação abusiva, controladora, ela não pensa muito no outro. Quem está controlando pensa mais nele. Sempre tem que ter uma troca, não existe um amor gratuito, não existe um amor incondicional. Então tem muitos pais que infelizmente não conseguem amar os filhos incondicional. É sempre condicionando a algo, e se o filho não se comporta, não reage como desejado, como espera, é punido. Punido com, às vezes, abandono afetivo, punido com sendo ignorado. Tem algumas punições severas emocionais. Então, essa dificuldade e essa ser mais suscetível a ser persuadido é porque você estava sendo persuadido de uma maneira excessiva, não foi estimulado sua autonomia na sua família. Então começa lá, tá? Começa lá. Família que não estimulou, família que não deu malícia, família que não instruiu, família que não conversou. Tudo começa na família, não é à toa que eu sou terapeuta sistêmico, tá? Então, investigar as feridas causadas ali na sua família, por pai e mãe, não que seus pais fizeram isso intencional, que eles são maus, que eles merecem ser punidos, não, é você que tem que resolver. É aquele papo, vou para terapia para descobrir que a culpa é do meu pai e da minha mãe? Não. Você vai para descobrir que sim, tem coisas que estão aí que foram ações dos seus pais que causaram, só que hoje você é adulto que é responsável para mudar tudo isso. Seus pais fizeram o melhor que eles tinham do que aquilo que eles sabiam oferecer, daquilo que eles acreditavam que era o melhor. Eram as feridas, as crenças, a necessidade deles. Agora você cresceu, você é um indivíduo, você tem autonomia, você tem um cérebro pensante e você reconstrói a sua história. Não é fácil, mas é possível. Basta querer se dedicar e se colocar no processo, tá? Outra coisa, ser interesseiro também aumenta a possibilidade de você ser persuadido, controlado, né? Ser inseguro, querer ficar apaziguando as coisas demais, fugindo de conflito, querer ser bonzinho demais, sempre querendo colocar panos quentes nas coisas, também que passivo demais, também são coisas que favorecem você a ser mais sugestionável, tá? Ok? Mas sempre tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Você ser mais sugestionável, por exemplo, pode ser um sinal também de que você está mais entregue, você ama mais, que você confia mais, que você se permite mais. Pessoas que se permitem mais, que têm boa índole, que são justas, elas confiam mais e acabam achando, fazendo uma projeção que os outros também são assim. Isso ocorre, tá? Então a gente tem que fazer um trabalho, mesmo eu sendo uma pessoa que me permite mais, que confia mais e tudo mais, desenvolver uma malícia, entender que os outros não sou eu, que essa é a minha essência, ok, eu vou ser assim, mas não contar que o outro também seja. Então sempre questionar. E aqui vão ter uns passos, alguns princípios aqui para você não ser persuadido. Então vamos lá. Primeiro passo para não ser persuadido é: você é persuadido. Ponto. Vamos começar desse princípio. O que a gente vai fazer agora para evitar que isso aconteça, tá? Primeiro ponto: gerenciar suas emoções, ter maturidade emocional. Por quê? Lembra que no centro de tudo isso daqui está uma comunicação direta com as suas emoções? Então, eu aprender a reconhecer minhas emoções, sarar as minhas feridas emocionais, ter uma maturidade emocional, gerenciar as minhas reações emocionais, isso já vai diminuir o risco. Então, gerencie suas emoções, tenha maturidade emocional.
Tem vários vídeos que eu gravei, várias lives que já foi por esse tema, tá? Para você ter acesso às lives, tem um grupo para você clicar no link e ter acesso a todas as lives. Tem algumas que já estão sendo liberadas ali no canal, pode acessar lá, procura lá na rede de vídeos grandes, né? Matheus Morari, psicólogo sistêmico, que você vai achar os vídeos, ou me mande uma mensagem que eu te mando o link dos vídeos sobre esse tema, sobre gerenciamento emocional e maturidade emocional. Esse é o item 1. O item 2 é ter um conhecimento mais técnico. Por exemplo, você saber sobre persuasão, você saber sobre aquele assunto, tá? Por exemplo, olha só, eu estou falando com você sobre esse assunto e eu recentemente caí num golpe, no ápice de um momento de deslize e de burrice, tá? E tomei um dano financeiro, tá? Caí no golpe da falsa central de atendimento. No momento que eu estava atendendo o paciente, indo para atender o paciente, tinha atrasado, estava ligando para o paciente, o telefone tocou, atendi logo, achando que era o paciente, não era uma mensagem gravada do banco, falando de uma suposta compra no cartão de crédito num determinado lugar. Olhei na fatura, parece que estava previsto lá para cair esse valor, aí eu apertei que não reconhecia, e aí assim foi, no final das contas, fiz o procedimento que era algumas transações e me lasquei. Pensando agora, falando, nossa, que lápis de burrice, como que eu fui fazer isso, como que eu fui fazer aquilo? Mas na hora, o que eles fizeram? Eles vão gerando várias confirmações, vários sims, né? A compra você não reconhece, ok. O cartão está com você, ok. Está com tal dispositivo, não reconhece esse dispositivo. Aí ele confirma os dados. Então ele vai conquistando a confiança, igual eu falei. E aí eles causaram um problema inicial. Pô, estou perdendo dinheiro, alguém tá tentando me passar a perna. Então eles criam um problema para você focar naquele problema, cria ali uma confiança e uma identificação para confirmar aquilo, e aí vai acelerar o processo. Depois disso, o seu cérebro vai meio que no automático e não raciocina direito, tá? E ainda mais no momento que seu cérebro está conectado com outra coisa, que eu estava conectado com o paciente, que eu não queria perder a sessão, que eu estava falando com o paciente tinha outro compromisso, apareceu isso de última hora, mas me chamou uma urgência. E aí quando eu fui, fiz as cagadas tudo. E aí, sabe o que é interessante? Quando você termina, ou seja, quando resolve o problema, né, que você acabou de causar outro, quando você resolve o problema, você, pera lá. Aí você pensa e fala, não, calma lá. Como assim? O que eu fiz? Não, isso não faz sentido. Mas na hora, quando você está fazendo. Porque pega num lápis, no momento ali que já era. Vai fazendo os primeiros caminhos ali, os primeiros passos de confirmação. Só que se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, ou seja, se eu lesse com mais frequência, me atentasse a essas informações de como um golpe funciona, do que deve ser feito, do que não é, tarará, conhecesse mais sobre os procedimentos de teleatendimento, de segurança do banco, ia diminuir. Foi uma falha minha, de talvez um autoconhecimento? Foi. Eu acredito que também o banco falhou um pouco também na sua forma de divulgar e de proteger e tudo mais. Mas enfim, esse é o assunto para outra ocasião. Mas ter conhecimento, né, que é passo 2, ajuda sim a evitar você cair no banco, você cair no golpe, você cair numa persuasão, você cair num papo furado. Tá? Então por isso que buscar conhecimento, ter leitura, se informar, conversar coisas mais produtivas, isso te ajuda também a estar mais precavido. Esse é o passo 2. O passo 3 é você ter um questionamento frequente, sempre se auto-questionar. Será que está me fazendo ir para esse caminho? Será que é realmente isso que eu quero? Será que realmente eu preciso? Perguntar para a pessoa, mas como isso? Mas como funciona? Mas como que você sabe? Mas isso é o quê? Mas me fala mais, mas quando que aconteceu? Então, questionar, perguntar mais, também é um fator de proteção enorme, tá? E você também pode fazer o seguinte, você não precisa responder tudo na hora, porque muitas das persuasões são na base da pressão, são na base do que precisa ser feito logo. Você fala, não, olha, desculpa, mas não, agora eu não respondo, agora não tem como responder, depois eu vejo, vou ter que pensar um pouco melhor. Então pedir um tempo para você entender se você está sentindo, porque tem um âmago, né? Você sente que um desconforto, é interessante, né? Durante todo o processo comecei a sentir um desconforto, achei estranho, mas é uma coisa como se fosse uma outra parte sua que vai indo, enquanto uma quer frear, a outra vai indo. A emoção e a razão é assim. Então tá sentindo depois que você faz a cagada, né?
Você pensa num monte de coisa que você deveria ter feito, isso é natural. Mas você está sentindo um desconforto, algo estranho, pare um tempo, pensa, pede, volta, tá? Não precisa fazer tão pressa, tá? Peça outra opinião. Fulano, olha, está acontecendo isso, você já sabe de alguma coisa assim, tal, de alguém da sua confiança, que você sabe que é íntegro. Pesquise sobre o assunto nesse tempo que você pediu. Então, ter esse autoquestionamento, questionar, certo? Esperar mais um tempo, né? E pegar outra opinião e pesquisar também são fatores de proteção. Esse daí é o 3. O quarto fator de proteção é ter motivadores, ter objetivos, ter clareza dos seus valores. Já falei numa live aqui sobre valores, ter valores e crenças fortes. Porque quando você tem seus princípios fortes, seus valores fortes, suas crenças fortes, você tem um objetivo, você tem uma índole, você tem algo a zelar, né? E isso está muito claro para você, aquilo que não está no seu objetivo não é para você executar. Agora, se eu não tenho um objetivo, qualquer coisa que vier é lucro. Eu posso acabar assim entrando em ciladas, acabar sendo interesseiro demais. Se eu não tenho meus valores e minhas crenças fortes, bem estabelecidas, eu sou mais manipulado. Eu vou seguindo os valores de quem eu vou me identificando, de quem eu vou gostando, de quem eu estou achando legal, de quem está fazendo eu me sentir, olha lá a questão emocional, eu me sentir um pouco melhor e confortável. Então, quais são as suas crenças? Quais são os seus valores, seus princípios? Quais são os seus objetivos de vida? O que para você é negociável? O que você acha certo? O que você acha errado? Tá? Qual que é a sua postura? Ter isso bem forte, esclarecido, também te ajuda a ser um fator de proteção. Tá? Para você saber quem é você, de onde você é, sua base, seu princípio e para onde você vai. Isso é fundamental. E olha, está sendo cada vez mais raro. Parece básico, mas está sendo cada vez mais raro. Tá? Outro ponto, que seria o ponto 5, é você ter um autoconhecimento. Autoconhecimento sobre sua história, sobre seus padrões de vida, sobre as suas feridas emocionais, sobre seus traços de personalidade, seus pontos fortes, seus pontos fracos, os fatores que você está subdesenvolvido, os fatores que já é desenvolvido, para você desenvolver uma segurança de si. Se você estar mais seguro de si, diminui a sua persuasão, porque muitas das coisas que envolvem a persuasão, essa necessidade, essa ferida emocional, é para você não magoar, é para você não sentir excluído, é para você não ser visto como trouxa, é para você buscar um reconhecimento, é para você buscar uma aprovação, e tudo isso é falta de autossegurança, é falta de segurança de si. Tá? Ter também essa autorresponsabilidade, autonomia. Eu sou responsável, eu aguento arroxo, certo? Então, se der algum peido, eu vou ter que resolver. Como eu não quero resolver, não quero gastar tempo com isso, eu não vou. Gerenciando, porque você já questionou antes, você já gerenciou os riscos, você já fez perguntas, você já tem clareza sobre o objetivo. Está vendo que um ponto vai casando com o outro? Então, autoconhecimento, essa segurança de si, autorresponsabilidade e autonomia são fatores 5 de proteção. Fatores 6 de proteção é resolução de conflitos. Você saber resolver conflito, que não é ficar botando esse pano quente, empurrando com a barriga, também diminui o problema. Porque isso te dá por tabela, se você tem uma segurança de si, você já sabe resolver conflitos. Isso também te dá mais confiança. Quando você sabe resolver o pepino, você resolve o conflito, tá? Você sabe questionar, você sabe se posicionar. E se você falar um não, ou tiver alguma postura, né? Você está sentindo essa persuasão e tal, algo estranho, mas você não tem certeza. Você vai lá e fala não, ou vai para outro caminho, ou não é. Se aquilo realmente era sério, ou realmente causou um dano, beleza, o conflito que aparecer depois eu resolvo também. Naquele momento eu não me senti confortável, não queria, não fui, acabou. Depois eu aguento os peidos disso aqui que aconteceu. Então, saber resolver conflitos também é fundamental como fator de proteção para não ser persuadido. Tá? Seja íntegro. Muitas das manipulações, das persuasões, é porque você deve alguma coisa, é porque você tem um segredinho ali, ocorre uma chantagem aqui. Se você é íntegro, é justo, é honesto, não tem rabo preso, não tem peso na consciência, não tem comportamentos imorais, isso também vai te afastar dessas pessoas ruins, que usam persuasão ruim, tá? E vai te dar uma segurança maior de não devo nada, não tenho telhado de vidro, certo? Então, ser íntegro também é um fator de proteção muito importante, tá?
E outro fator de proteção para você não ser persuadido é você mostrar o necessário. O que isso quer dizer? Expõe o menos possível a sua vida, expõe o menos possível as suas fragilidades, expõe o menos possível a sua cotidiano, os seus hobbies, os seus hábitos, porque tudo isso aí é arma de persuasão, porque isso vai mostrar suas necessidades emocionais, a pessoa vai captar seus desejos, vai captar os seus gostos, e com base nisso que ela vai gerar a confiança, a identificação e assim a persuasão. Tá? Então mostrar menos possível. Então vamos recapitular, sem comentários, vamos recapitular os 8 passos para você não ser persuadido. Primeiro, antes é o primeiro, né? O passo 0. Saiba que você é influenciado, que você é persuadido e que pelas suas emoções isso tem uma alta chance de acontecer. E alguma vez ou outra, mesmo com todos esses fatores de proteção, pode e vai acontecer. Persuasão não é algo ruim. É ruim ou bom diante da índole e da intenção da pessoa. Então, passo 1, gerencie suas emoções e tenha maturidade emocional. Passo 2, ter mais conhecimento técnico e informações sobre as coisas, sobre os fatos, sobre as circunstâncias, de como as coisas funcionam e devem ser. Se auto-questionar, questionar sempre, tanto a si, tanto suas necessidades, suas questões, tanto as informações que o outro está te passando, esperar um pouco mais de tempo, pedir outras opiniões e pesquisar sobre. Passo 3, passo 4, agora o passo 4, ter motivadores, ter objetivos, valores e crenças fortes. Passo 6, passo 5, estou pulando, né? Passo 5, autoconhecimento, segurança de si, né? Autossegurança, autorresponsabilidade e autonomia. 6, saber resolver conflitos. 7, seja íntegro. E 8, mostre somente o necessário. Esses são os pontos. Só que, qual que é o lado ruim? O lado ruim é que sempre terá momentos de fragilidade, que pode aparecer alguma pessoa que você confiou, que conquistou sua confiança, que gerou uma identificação, que te ajudou em algum momento, e depois esse jogo virar. Isso acontece. Eu falei sobre esse tema de persuasão, comunica muito, se relaciona muito com o tema de confiança que eu fiz na live, né? Como confiar nas pessoas, confiar ou não confiar, como restaurar uma confiança. Eu fiz uma live falando sobre isso. Tá na live, no grupo secreto, ainda não tá no canal, tá? Se você quiser assistir, é só me falar. Mas a gente tem que saber que mesmo com todas essas proteções, eu sabendo das estratégias de convencimento, fui convencido que aí não vou. Tá? Às vezes em alguns momentos eu sou meio besta mesmo para essas coisas, infelizmente. Agora eu tô mais esperto, né? Depois que tomamos a gente fica mais esperto também. Aprender com as suas experiências de vida e com a experiência de vida de outras pessoas também é um fator de proteção, né? De certa forma. Tá? Porque é sempre assim, velho. Os caras vão colocar ali quais são os benefícios de você ter aquilo, os malefícios de você não ter, certo? Que condicionar você, colocar provas sociais, né? Às vezes a persuasão é por provocação. Duvido que você consegue. Pô, você vai deixar isso mesmo? Pô, você vai ser babaca? Pô, você vai ser trouxa? Pô, você não vai deixar isso perder, né? Você não vai ficar o bobão, você não vai ficar rodado, tá? E às vezes por chantagem. Então trazer os benefícios, malefícios, condições, provocações, chantagens, isso também tudo faz parte do jogo de persuasão. Eu acho interessante, sim, estudar. Tem outro livro também, A Arte de Ler Mentes, as 48 Leis do Poder, alguma coisa assim. Então tem vários livros que vão falar sobre esse tema. É interessante estudar, até para você se defender também. Mas isso não é uma defesa absoluta. Então é o seguinte, se a gente estuda e... é igual na luta. Eu pratico arte marcial e qualquer arte marcial vai ter isso. Se você se acha o cara e você subjuga seu adversário, fica tadinho e bobeia, até o menos graduado, menos experiente pode quebrar teu braço e arrancar tua cabeça fora. Porque você não respeitou. Porque você ficou ali morgado. Igual a história da lebre e da jabuti, né? Do coelho e da jabuti, que seja.
Se a gente fica achando que, pô, estudei isso aqui, sei esses passos, estão prontos, estou blindado, sou bichão, não sou besta, nunca sou passado para trás, eu sei identificar todas as coisas e tudo mais, em algum momento eu vou cair. Diminui a chance de você cair se você saber que você pode cair. Que você não é o bichão da goiaba. Que em algum momento, epa, isso aqui está estranho. E cuidados também nessa persuasão, hoje em dia é muito comum, né? Cuidado com as ideologias, cuidado com que tais personalidades, sejam políticos, produtores de conteúdo, tem tudo, tá? Líderes religiosos, pessoas da sua família. Questione, pergunte, pesquise por si próprio, fundamente, veja os fundamentos daquilo, veja os seus princípios, tome suas decisões, se autorresponsabilize, gerencie suas emoções, tá? Às vezes você acha que não está sendo persuadido do que você está pensando, mas você está pensando que o outro está pensando por você. Então, será que você está realmente 100% na autonomia da sua vida ou não? Faça essas reflexões do que você está consumindo, do que você está vendo, que é muito importante. Se acontecer igual aconteceu comigo, de cair algum golpe, de ser persuadido por alguma coisa ruim, não por uma coisa boa, fique tranquilo, é ruim, mas acontece. Infelizmente acontece, tá? Porque somos seres humanos. Temos boa índole, fazemos o bem, queremos o bem das pessoas, só que nem todos são assim. Infelizmente, desde quando o mundo é mundo. Tá? Então, eu tenho que seguir mais esses passos, eu tenho que aplicar mais tudo isso que eu falei para vocês. Tá bom? Então leve isso a sério, reveja lá e volta, anote, mande nos comentários o que você achou, concordou, discordou, algum acréscimo, mas eu acho que é um fator de proteção também, fazer isso, tá? Então, se fez sentido para você, deixa aí sua curtida, deixa o comentário. Muito importante, né, esse assunto, você compartilhar com outras pessoas, para também elas se protegerem, para não serem persuadidas, tá? Porque a pessoa que persuade, a pessoa que manipula de uma maneira patológica, intencional para os malefícios, é uma pessoa doente que você deve se afastar dela. Ela não sabe, infelizmente, por algum motivo ela não aprendeu a amar, ela não sabe amar incondicionalmente, é só por troca. Você é útil desde que faça a vontade dela. Ela vai fazer chantagem, ela vai fazer manipulação, ela vai fazer um jogo psicológico, vai fazer sempre você sentir inferior, você sentir para baixo, te colocar sempre numa situação de urgência, mostrar que sem ela você não é nada, cortar ali talvez os seus outros amparos e relações ali sociais, afetivas. Então também se atente a esses fatores. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, pode mandar mensagem, a gente pode fazer uma outra live mais específica sobre controle, manipulação, voltado para relacionamento, essas coisas assim. Se for do seu interesse, a gente faz. Basta mandar mensagem para mim, conversar comigo. E se precisar de algum acompanhamento, terapia, alguma coisa no sentido, só me procurar nas redes sociais, colocar Matheus Morado Psicólogo, você vai me achar. Então, muito obrigado pelo seu conteúdo. Olha só, minha cabeça está bugando aqui. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, acompanhando esse conteúdo. Tá? Espero ter ajudado e agregado na sua vida. E a gente se vê na semana que vem falando de mais uma live. E consuma os conteúdos aqui no perfil, consuma os conteúdos no canal, que com certeza vão agregar muito na sua vida. Eu tenho certeza disso. Depois você me dá um feedback. Ok? Então a gente se vê por aí, seja nos vídeos, seja nas sessões, seja por aí. Tá? Fiquem com Deus. Boa noite e até mais.